Ante a porta da escola e a Chapada do Araripe, encontram-se jovens pesquisadores de uma geração C5, que desenvolvem pesquisas com foco em questões culturais, sociais, integrando as tecnologias. Neste documentário, vamos apresentar alguns estudantes de pedagogia que abriram suas janelas para aprender, ver além do tempo. Com muita criatividade, compartilharam seus sonhos, que se transformaram em projetos. Esse processo estimulou os alunos a refletirem sobre o contexto local, a investigarem temas sociocientíficos. Vamos começar apresentando um dispositivo pedagógico que tem uma abordagem de escolarização aberta. É o IFCast Minha Comunidade, um podcast em que estudantes se importam, pensam e criam numa perspectiva decolonial o seu canal local. O projeto de pesquisa, que estuda práticas sociais e tecnologias digitais, estimula estudantes a refletir sobre o contexto local. Diversas disciplinas são integradas. O objetivo é unir os campos da arte, da tecnologia e expressar os sentidos em diversos gêneros textuais, desde storytelling, entrevista, narrativas, cartas, contos, músicas e cordéis. Ao todo, são 44 peças audiovisuais produzidas, incluindo fotonarrativas e memórias das aulas de campo. Com essa abordagem audiovisual, a universidade quebra barreiras, se aproxima da comunidade e aprende numa tecnologia de saberes. Agora, quem conta pra gente mais um pouco desse projeto é a estudante Vívila Carvalho. Olá, pessoal! Estamos aqui na cidade de Porteiras, localizado no interior do Ceará, onde vamos mostrar projetos desenvolvidos pelos estudantes da Escola Cirene Maria Esmeralda. Uma pesquisa-ação envolvendo 85 estudantes do ensino fundamental é um dos destaques das atividades em Porteiras. As atividades são realizadas na Escola de Educação Básica Cirene Maria Esmeralda e também na Comunidade Cultural do Quilombo de Souza. Foi lá que os alunos e alunas estiveram pertinho da mestra Maria de Thier, conhecendo os saberes da cultura de lá. Essas iniciativas expandiram a pesquisa na educação básica e estabeleceram parcerias entre escolas, comunidade e terceiro setor, como artistas locais, com foco na criação de projetos escolares usando a abordagem da escola aberta. Agora vamos conhecer o professor Kécio. Agora vamos destacar um pouco o que aconteceu aqui na escola, né? De início, teve a questão do laboratório, que não estava pronto ainda, né? Teve a questão da energia, que não suportava. Então, a gente buscou outras enquanto não estava pronto, né? E teve a questão da janela, né? Da atividade que eles trouxeram e mostrava o que eles enxergavam diante da janela. E a gente fez em sala de aula. Foi um momento importante, né, que eles trouxeram essas imagens, sentiram protagonista, né, apresentando as imagens, até dar início à questão do laboratório, que eles tiveram acesso a outras alternativas diante do projeto, né, que buscou fazer pesquisa dentro do currículo e também envolvendo outras questões sociais, né, da própria comunidade. Então foi um avanço muito grande em relação ao desenvolvimento dos adolescentes, enquanto cientistas, pesquisadores, né, resolvendo questões do próprio município, né, com temáticas que eles próprios tiveram a vontade de pesquisar, né, como a questão da valorização do município, cachoeiras, Pedra Branca, do Quilombo dos Souza, né? Que é uma pesquisa que está até hoje sendo estudada e valorizada. No início, eles estavam tímidos, normal, natural da idade
da questão toda, porque passaram um grande período em casa na pandemia, né? E, de certa forma, ficaram um pouco retraídos, né, em público. Mas, no decorrer do projeto, eles se desenvolveram muito, né? Até começar a gravar vídeo, tiveram acesso, né, a equipamento de gravação, falando, enfim, participando. Então, desenvolveram muito a parte cognitiva, a oralidade, enfim, a postura enquanto aluno, enquanto pesquisador, protagonista no ambiente escolar. Eles fizeram visitas lá no terreiro da Maria Thier, né? Tiveram acesso ao material que ela produz, o artesanato, né? E foi um momento muito rico na vida desses estudantes. Teve outra visita na própria universidade, que tiveram acesso a casting, que é o estudo de gravação da universidade. Teve outra visita, que foi na ONG da Valéria Pinheiro, que é de Rio de Janeiro, e com seus parceiros, e os alunos tiveram uma manhã de muito aprendizado, tiveram acesso aos equipamentos, como funciona o atendimento às crianças da comunidade ali. Agora, vamos conhecer as experiências de pesquisa que envolvem estudantes da educação básica, que fazem pontes, que reinventam as formas, os tempos, os espaços de aprendizagem. Vamos conhecer os estudantes que começam seus projetos em sala de aula, ampliam espaços formativos na comunidade, implicando com temáticas da sua comunidade. Meu projeto era o Quilombo dos Souza, uma reflexão sobre a sua desvalorização. Aí, ao passar do tempo, eu troquei o nome, Quilombo dos Souza, por Trajetórias Negras de Porteiras, Ceará. Nós temos a participação em si, falando sobre a comunidade, em palestras, ou até em roda de conversa junto com adolescentes. E, de vez em quando, a gente faz uma postagem, ou a gente vai em rua falando sobre essa questão. É um momento bem gratificante, eu gosto bastante, já que eu sou meio envolvido dentro das questões culturais e artísticas. E quando eu recebi essa oportunidade, eu não deixei passar e foi muito, muito prazeroso. Esse projeto ajuda dentro da valorização da comunidade, onde as pessoas vão saber a verdadeira história da comunidade Quilombo dos Souza e tanto vai passar para gerações futuras, que essa cultura, que esse povo não para de existir. Então, faço tudo só. Tem a palestra que é contando a história do quilombo, ao passar do tempo, como ele foi crescendo, a história dele. E tem a outra parte, que já pega histórias africanas, histórias dos povos iorubás, as histórias dos orixás, para ficar mais representativo dentro dessa questão. A gente tem bastante participação, até que eu sou do Nuca Porteiras, participo do MNU de Brejo Santo, uma comunidade negra, e fiz o curso da Casa da Memória, que está estampado aqui na minha camisa. Esse curso, ele vai de 5 temas. Esses temas são diversos, que foi em 3 meses. E no final desses 3 meses, você ganhava uma bolsa de R$300 e viajava para os museus do Cariri. Em si, esse projeto ensinava sobre as questões éticas, raciais e igualdade. Arte, cultura, tecnologia foi o que inspirou o grupo de estudantes do qual a Adriele faz parte. E a gente possa explorar nossa cultura, levar para outras pessoas, falar um pouco mais sobre ela e lembrar dos nossos costumes antigos, que são muito importantes para a evolução do município. A falta de conservação das escolas, cuidados com o patrimônio público e a valorização das riquezas culturais da cidade também fizeram parte das pesquisas. Destruição do patrimônio escolar. Ele funciona assim, a gente dividiu ele em 2 tópicos. O primeiro era da parte da pesquisa de todas as escolas aqui de Porteiras e depois foi para o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento a gente percebeu que várias das escolas daqui estavam destruídas pelos próprios alunos daqui. E disso a gente criou esse projeto e isso a gente incentivou vários alunos a não fazer essa destruição daqui. Com esse incentivo a gente criou uma campanha, a gente criou um Instagram para incentivar tudo o que a gente estava planejando e realmente funcionou. A destruição daqui da escola diminuiu um pouco, e não só daqui como de outras escolas que a gente foi.
mas esse foi o nosso principal objetivo de tudo isso, é a preservação do patrimônio escolar. Eu achei que eu não ia me desenvolver bem, porque eu tinha medo de falar, eu não gostava muito de, sabe, entrar no meio das pessoas. Mas aí eu fui desenvolvendo a minha comunicação, minha oratória, e acabei conhecendo novas pessoas com o mesmo incentivo que eu, e nisso foi me ajudando a crescer mais nesse projeto. A gente tinha como objetivo desse trabalho, principalmente as mulheres, porque a gente, de início, a gente não queria fazer literalmente destruindo o patrimônio escolar. A gente queria fazer sobre as forças das mulheres. Só que ao decorrer, foi embolando tudo, aí a gente ficou com esse tema mesmo. Mas eu queria, daqui a um tempo, eu não sei, continuar com esse projeto sobre as mulheres em si. Valorização do município. A gente procurava buscar os pontos mais, assim, que as pessoas mais valorizam de Porteiras e expandir mais para que as pessoas vejam como Porteiras não é só um local assim tão simples, mas sim que tem as valorizações, que tem as características únicas, tem as cachoeiras, a Pedra Branca, a cultura também de Porteiras é única. A gente trabalhou através de slides, apresentações em outras escolas, falando sobre os pontos que as pessoas mais valorizam e os menos valorizados também, para as pessoas darem atenção a eles também. Estamos no galpão do aterro sanitário, onde é realizada a separação dos materiais pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, para serem destinados à reciclagem correta. Por aqui, os estudantes participaram de oficinas sobre reciclagem e coleta seletiva. Para a realização do nosso projeto, foi feita uma pesquisa bibliográfica, com a formação de um grupo de estudos e encontros semanais, para tratar de debates e socialização, com assuntos voltados a PNRS, logística reversa e consumismo. Para orientar os trabalhos sobre educação ambiental, o projeto é coordenado pela professora Thaís Coelho. Eu sou a professora Thaís Coelho, sou coordenadora do projeto sobre os resíduos sólidos. Trabalhar na área de educação ambiental é importante para ampliar os conhecimentos dos alunos, não só dos que estão envolvidos no projeto, assim como também de toda a comunidade local. O nosso projeto tem trabalhos com temas variados, como, por exemplo, a questão de gênero, sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres catadoras de materiais recicláveis aqui no aterro sanitário e também sobre os resíduos eletrônicos. Compreender as nossas ações e as consequências que elas têm no meio ambiente é importante para que possamos ter um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Eu acho essa integração, ela é fundamental, ela enriquece muito o nosso trabalho, porque há trocas de conhecimento, de experiências, são contribuições, a parceria da escola com a universidade. Vocês nos ajudam a desenvolver as ações do projeto e nos dão, digamos assim, opções, direcionamentos de como nós trabalharmos melhor a temática dos nossos projetos. Essa integração da tecnologia, de inserir a tecnologia nos temas que os projetos trabalham cada um. Não dá hoje em dia para pensar a educação sem tecnologia. São ferramentas fundamentais. As atividades que os alunos desenvolvem no laboratório de informática enriquecem muito e só contribui para um bom desempenho do projeto. No caso, o projeto que eu oriento, né, sobre a água, nós já tivemos atividades de criação de folders informativos. Os próprios alunos vieram para o laboratório com a ajuda de estudantes da universidade da escolarização aberta. Então, uma troca de experiência, de aprendizado, que nos ajuda a desenvolver cada vez melhor os projetos. A acessibilidade de alguns ainda, em 2024, no século XXI, ainda é um pouco defasada, né? Alguns ainda não têm um computador em casa, muitos, na verdade, né? O que dificultou o processo da pesquisa no início, né?
Eles não tinham essa noção de saber usar um notebook, um computador, enfim. Mas no decorrer, com nossa ajuda, com a ajuda do MIN, da UFCA, eles conseguiram desenvolver essa questão do acesso, né, aqui na escola, já que não tiveram acesso ao celular na escola, né? Não é proibido, na verdade, o uso aqui na escola, o que acabou dificultando, né? Porque seria uma ferramenta bem mais acessível, mais fácil de locomover, enfim, mas como tem essa norma, né? Tivemos que esperar o notebook e ter esse acesso, ensinar passo a passo como utilizar o notebook, o computador, e de forma adequada, né? Não acessar por acessar, acessar por um fim que teria um propósito, né? Não acessar simplesmente para saber mexer, né? Sim. Entrar em uma rede social, enfim, uma coisa do tipo, né? Utilizar como uma forma de aprendizagem, de resolver problemas do dia a dia deles. É interessante observar o desenvolvimento deles nessa caminhada, desde lá do início, né, de 1 ano e meio já de projeto, eles tendo autonomia, não só para apresentar, mas para criar, para produzir, que eles não se achavam capazes de fazer isso. Tudo era novo no início, e a universidade aqui, ela traz essa, quando vem alguém da universidade, traz esse elo que eles também não tinham, de achar que era algo distante demais da realidade deles. E o que é que o pessoal da universidade deve fazer dentro de uma escola de ensino fundamental? Eles são muito novos, ainda tem um percurso de ensino médio, e era muito distante para eles, nessa realidade de pesquisar, de provocar alguma coisa, saber o motivo, as consequências, né, de uma ação, por exemplo, no meio ambiente, que é o foco nosso hoje. E assim, ver eles desenvolvendo, produzindo, isso é a iniciativa deles. Hoje nós sentamos no estudo, né, no momento de uma reunião semanal, e eles conseguem já trazer o que é que eles querem pesquisar, quais são as queixas deles, e o que é que eles podem fazer para poder solucionar aquele problema, que antes eles não conseguiam fazer isso. Então eles já conseguem hoje pensar, fazer, né, produzir. Eles têm essa capacidade, já vão sair do ensino fundamental com essa habilidade desenvolvida, né, de pensar e de fazer. Outro projeto que os alunos pesquisam nas nascentes mobilizou uma campanha de pesquisa, mapeamento e demarcação das nascentes no Google Maps. Ao estudarmos o tema, levantamos os problemas existentes, propomos soluções e somos protagonistas dessas ações. Estaremos inserindo o fazer ciência, seja no ambiente escolar, na comunidade ou onde o projeto esteja sendo desenvolvido, além de mobilizar o debate, apresentando os trabalhos na escola em formato de seminário. Como nos alerta os estudos sobre escolarização aberta em um dos princípios, que é reunir jovens com cientistas e cidadãos para resolver problemas da vida real com o pensamento científico. De início, eu lembro que foi realizadas reuniões com os estudantes, foram realizadas pesquisas com formulários com os estudantes para tentar entender o que preocupava eles, o que estava na cabeça dos estudantes sobre os contextos, sobre a realidade local deles. Então, a partir disso, surgiram e foram formados vários grupos. E nesses grupos, não importasse, feitos parcerias com a comunidade, com a escola, com a universidade. E essas parcerias, a partir disso, a gente partiu para a pesquisa, para saber. Eles buscaram sobre esses temas na cidade deles. Eles buscaram também sobre ferramentas para tentar intervir futuramente. No final, após a pesquisa, os estudantes conseguiram criar materiais de divulgação, de conscientização, a partir do conhecimento que eles adquiriram durante essa pesquisa. Ou seja, eles entrevistaram pessoas, eles foram até, por exemplo, do resíduos sólidos, foram até o local onde tinha o aterro sanitário, e sobre o Google Maps não está mapeando a cidade. Ou seja, quando a gente abre o Maps na cidade de Porteiras, a gente não vê muita coisa. Isso é triste para quem é de fora de Porteiras e quer conhecer a cidade. Então, já atualmente, nesse importar-se e dos projetos atuais, a gente conseguiu materiais de divulgação e um engajamento interessante dos estudantes e dos professores que estão trabalhando com esse tema, 6 professores no total. Então, por a cidade estar localizada ao pé da Chapada do Araripe e por ter grandes riquezas naturais,
Os alunos, eles tiveram essa visão de se preocupar em como valorizar essas riquezas naturais da cidade e torná-las mais visíveis. Eles, no desenvolvimento da pesquisa, perceberam a necessidade de fazer isso, de localizar, de mapear esses pontos importantes da cidade e que também faz parte da pesquisa para as pessoas dar uma visibilidade para a cidade, como também valorizar como uma forma também de cuidar. E a gente também viu o desenvolvimento dos alunos durante as pesquisas, o empenho deles para a realização das mesmas, o desenvolvimento dos estudos, que foi muito satisfatório em todas as etapas. Esse é o centro do trabalho com escolas, educadores, estudantes que se reconhecem na emancipação social e a investigar práticas pedagógicas que agregam o uso das tecnologias digitais com acesso aberto ao bem-estar para fomentar a sustentabilidade e o cuidado com a natureza. Nós melhoramos muito, né? Até hoje nós não acreditamos que nós podemos ir tão longe como nós fomos. E assim, os estudantes são envolvidos, configuram-se como uma geração C5, que conecta, cria, colabora, coopera, compartilha na rede.